Fala pessoal, tudo bem? Tio Bruno na área para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai ver classificação de cadeia carbônica. Você não sabe isso, faltou na aula, não estudou, esqueceu, tá correndo para a prova? Bora comigo que a aula é rapidinha hoje. Essa matéria é relativamente simples, mas obviamente você precisa de alguns detalhes ali. É mesmo, é? Entre os detalhes que a gente vai ver é o seguinte, você vai ter aqui, ó, a cadeia carbônica ela vai poder se dividir, né, em aberta ou fechada, que a gente chama de acíclica ou cíclica, então vai ter um monte de nome estranho, vai ter a normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, alicíclica, tal, vai ter bastante coisa aqui pra gente poder entender. O que a gente vai ver hoje é basicamente classificação. Eu tenho a cadeia aberta contra a cadeia fechada. Como é que eu vou identificar isso na hora que eu olhar para a cadeia, né? Então a aberta ela vai ter as pontas livres. Acertou, miserável. Então elas também são chamadas de alifáticas. E as fechadas, elas são chamadas de cíclicas, porque as pontas delas são unidas. Então toda vez que você vê alguma cadeia que as pontas dela são livres, a gente tem a cadeia aberta. Toda vez que a gente tiver a cadeia com a ponta dela unida, não importa qual ponta seja, ela é uma cadeia fechada. Depois eu vou ter a aromática contra a não aromática. Então aromáticas são aquelas que possuem um anel benzênico, é um anel cheiroso. Eu não sei como eles conseguiram, mas o chá tem puro cheiro de cu. Prova aí. Então o que é esse anel aromático? Então vai ser um hexágono, são 6 carbonos aqui numa cadeia fechada, e entre eles aparecem as insaturações. Então tem uma aqui, ó, outra aqui e outra aqui em cima. Então essas duplas ligações a gente chama de insaturação. Pode aparecer assim, ou pode aparecer assim. Por isso que a gente chama de anel benzênico. Esse anelzinho aqui significa essas duplas intercaladas. Elas fazem uma ressonância entre elas, então elas podem aparecer aqui nessa posição ou em outra posição qualquer, desde que seja intercalada. Uma sim, uma não. Beleza? Próximo, cara, é uma cadeia mista. Como é que funciona esse troço? Tá, ó, ela vai possuir uma parte aberta e outra parte fechada. É uma mistura aí, tá? É meio a meio. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Então, na hora que você faz lá a cadeia meio a meio, ela tem uma parte fechada e outra aberta. Exemplo, essa coisa aí que você tá vendo, tá? Então tem a parte fechada aqui, ó, que a gente acabou de identificar, né, um anel benzênico. Depois vem uma cadeia carbônica aberta aqui embaixo. Então cada biquinho desse aqui, ó, que você tá vendo, é um carboninho que a gente encaixa. Então cada biquinho desse aqui que não tiver o elemento, né, igual tá o nitrogênio aqui, a gente encaixa aí o carbono. Ah, mas quando tiver o nitrogênio, é a função, tá? Ó, a gente vai aprender mais pra frente. Um outro tipo é esse aqui, ó. Então pode aparecer assim pra vocês, ou pode aparecer assim. Isso aqui é uma cadeia aberta, né? E essa aqui é uma cadeia mista, tá? Então toma cuidado com isso. Essa de cima é mista, essa de baixo aqui é mista, essa aqui é só aberta. Por que ela é só aberta? Porque não tem nenhuma parte fechada. Também aparece a cadeia normal, a cadeia que a gente chama de linear, e a cadeia ramificada. Qual que é a diferença das duas? Vamos lá. Teoricamente, vocês vão ter que saber já, né? Um negócio chamado classificação de carbonos. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima, é só clicar nele e ir para essa aula de classificação de carbonos. Dentro de classificação de carbonos, a gente classifica essa cadeia carbônica. Toda vez que você classificar a cadeia carbônica e aparecer carbonos terciários e quaternários, simples assim. Não precisa ficar com decoreba de riscar a cadeia principal, tentar identificar, só classificar aqui primeiro, né? Classifica todo mundo, chega uma hora que você classificou tanto que vai ficar fácil para você. Então essa cadeia aqui, ela é ramificada. Aqui aparece um terciário, aqui aparece outro terciário e aqui aparece outro terciário. Então todos esses carbonos aqui são carbonos que fazem ramificação. Meu professor ensinou a ver a cadeia principal. Como é que eu vou fazer isso? Então você vai contar que a cadeia com o maior número de carbonos possíveis é essa cadeia aqui, ó, certo? Qualquer coisa que estiver para fora dessa cadeia vai ser só ramificação. Olha lá, ó, aparece nos mesmos carbonos que a gente marcou. Esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e esse quarto carbono aqui. Então todos esses são carbonos ramificados. Logo, essa cadeia é ramificada. Quando que é a cadeia é normal? Quando ela não tem ramificação. Depois aparece para vocês ainda saturada e insaturada. E aí você lembra do esquema que funciona? Diquinhas do titio Brubru. Qual que é o esquema aqui que vai funcionar? Quando você for dar nome para a cadeia carbônica, você vai ter lá o ano, eno, ino, que é o que dá o número de duplas e triplas e simples ligações para os carbonos. Quando a cadeia for insaturada, lembra de ino, de tripla ligação de uma cadeia de hidrocarbonetos. Então, se é uma tripla ligação, ela é obrigatoriamente insaturada. Tem uma tripla ligação lá. Pode ser uma dupla? Pode ser uma dupla. Pode ser uma simples? Não. Simples é saturada. Então, simples começa com S. Saturada também começa com S. Segunda diquinha do titio Brubru aí pra vocês. Então, vamos lá. Como é que a gente vai identificar as cadeias? Tá lá, ó. Uma cadeia saturada, o risquinho entre os carbonos aqui, ó, é simples. Então, é uma ligação só. Se aparecer uma dupla, ela já é
insaturada. Se aparecer 2, 3, 4 duplas, ela também continua sendo insaturada. Depois eu tenho cadeias homogêneas e heterogêneas. Homogêneo vai ser sempre uma cadeia carbônica que tiver carbono e hidrogênio nela. Não tem nada de diferente. Cadeias heterogêneas vão ter coisas diferentes. Lá dentro vai ter elementos, substâncias diferentes de carbono e hidrogênio. Então a cadeia deixa de ser um hidrocarboneto e passa a ser um outro tipo de cadeia, um outro tipo de função, e a gente chama ela de heterogênea. Como é que eu vejo isso? Exemplo aqui, ó. Ah, mas pô, você colocou homogêneo aqui, tem, né, nitrogênio, que é diferente de carbono, e tem oxigênio aqui, ó. Qual que é a brincadeira aqui? Ele tá entre carbonos? Não. Esse cara aqui tá entre carbonos? Também não. Como eles não estão entre carbonos, eles não fazem parte da cadeia de carbono. Logo, a gente classifica esses caras como homogêneo, mesmo tendo um cara diferente ali dentro, tá? Um elemento diferente aqui dentro. Porém, quando aparecer entre carbonos, igual tá aqui, ó. O que é entre carbonos, né? Tem um carbono para cima, um carbono para baixo. Tem um carbono para frente, aqui é o do nitrogênio, tem um para trás, tem outro para baixo também. Então a gente chama esse cara aí de heteroátomo. Heteroátomo porque ele tá fazendo uma cadeia heterogênea. Então sempre que tiver para frente, para trás, para baixo, que tiver entre carbonos, sempre que eu tiver uma coisa diferente entre carbonos, e essa coisa pode ser qualquer heteroátomo, pode ser enxofre, nitrogênio, oxigênio, fósforo, esses caras sempre vão ser aí classificados como heteroátomos se estiver no meio da cadeia carbônica. Se estiver fora da cadeia carbônica, igual aparece aqui. E aqui não funciona. Fechou? Dúvidas, perguntas, reclamação, manda nos comentários. Eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Até mais. Falou. Abraço. Fui.